Oi, turma, tudo bem com vocês? Vamos então dar início ao nosso vídeo de mediação da unidade 3. Esse material didático, então, que diz sobre a globalização, né, e o multiculturalismo. Então, eu vou fazer algumas ponderações em relação ao nosso material didático, tá bom? E o nosso material didático, então, no tópico número 1, começa falando sobre a diversidade cultural e a globalização. Ou seja, diversidade cultural é algo que existe na nossa sociedade como um todo. E a globalização é um processo que foi acontecendo ao longo da história da humanidade, ok? Então, a nossa disciplina, né, chamada sociodiversidade, ela diz respeito a essas diferenças, né? A essas diferentes manifestações culturais, modos de vida, relação com a natureza, multiculturalismo e outras situações. Nesse sentido, as abordagens sobre cultura, multiculturalismo e o pluralismo étnico e suas inúmeras características demonstram a importância da construção do conhecimento direcionado à formação humana. Então, esse parágrafo aqui do nosso material didático diz respeito um pouquinho sobre o objetivo dessa disciplina chamada sociodiversidade. O nosso objetivo com essa disciplina é, de fato, o que eu marquei aqui, olha, a formação humana. Porque a diversidade cultural já existe e a globalização é um processo que todos nós passamos ao longo da vida e que também não tem mais retorno, tá bom? Bom, o material também aponta um conceito importante na nossa vida como um todo, que é o conceito de cultura. Ou seja, o conceito de cultura, ele tem inúmeras definições, tá? Geralmente, o conceito de cultura mais simples, mais básico, seria um conjunto de normas, vou marcar aqui algumas palavras importantes, conjunto de regras, identidade e padrões típicos da vida de uma determinada sociedade. Ou seja, ela é determinada para um grupo de pessoas. A cultura não é igual para todos os povos, ela não é igual para todas as populações, tá? Ela tem a ver com a determinação de um local ou de um grupo de indivíduos. Bom, a palavra cultura, ela é originária do latim, tá bom? Que designava espaços agrários ou o ato de trabalhar a terra para torná-la fértil. Então, na verdade, o primeiro autor, né, que apresentou um conceito para a palavra cultura foi o Taylor, no seu livro Primitive Culture, né, afirmando que a cultura seria a complexidade em relação aos sujeitos, que incluiria, olha, a diversidade de conhecimentos, crenças, manifestações artísticas, a questão da moral, os costumes, né? A composição das leis e hábitos pertencentes aos homens que integram uma determinada sociedade. Então, aqui de novo, nesse outro conceito de Taylor, também aparece o termo determinada sociedade. Então, eu queria frisar para vocês que quando a gente fala em cultura, a gente não pode falar de um conceito que sirva para todas as populações, para todos os indivíduos, para todos os países, para todas as regiões do mundo. Cultura é algo determinado dentro de uma sociedade, dentro de um limite de pessoas e de espaço, tá bom? Pensem comigo, no próprio Brasil, quantas diferenças culturais nós temos? Nós temos regiões diferentes no Brasil que possuem uma cultura completamente diferente de uma outra região, tá? Também existe no Brasil uma cultura geral em relação a alguns aspectos, ou seja, a gente pode ter uma cultura específica em alguns aspectos numa região menor e ter uma cultura um pouco mais abrangente em regiões maiores também, tá certo? Então, a partir de agora, o material didático começa a fazer um levantamento, um histórico em relação ao processo de globalização vinculado à cultura, tá bom? Nós aqui oferecemos um vídeo, um documentário bem interessante, falando sobre as transformações que ocorreram nos países da América Latina. Se vocês puderem assistir, vai ser bem interessante, tá? E aí nós passamos então para o tópico número 2, chamado cultura do consumo. E aí eu começo perguntando para vocês, vocês são consumidores?
Sim, todos nós somos consumidores de alguma coisa, correto? Mas você é consumista? Não sei se todos vocês são. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que consumo e consumismo são duas palavras diferentes, ok? Então, a palavra consumo, ela é derivada do latim e significa usar tudo, esgotar e destruir. Tá certo? É importante ressaltar que consumo não significa apenas esgotar os bens materiais, mas também atinge dimensões físicas e emocionais. Bom, então o material a partir de agora começa a falar como o consumo faz parte das relações humanas, desde o advento da Revolução Industrial. Vou marcar isso daqui porque é importante a gente acompanhar a nível de história, né? O que o consumo veio junto com essa Revolução Industrial. E aí a gente tem que falar um pouquinho sobre a cultura do consumo, tá? Então o que entende-se por cultura do consumo? Segundo Busnardo, 2007, no seu livro ele diz: produção e reprodução de modos de existir, ver, sentir, viver e representar a realidade, mediados pelo consumo, real ou fantasiado, de mercadorias. Ato caracterizado pela insaciabilidade, pela compressão do tempo e espaço, pela criação cotidiana de novas necessidades. Então, essa é a definição de consumo de Busnardo, ok? Para Canclini, 2008, o consumo já é diferente. É um conjunto de processos socioculturais em que se realizam a apropriação e o uso de produtos. Ou seja, dependendo do autor que você pegar, você vai ter pontos de vista diferentes em relação ao termo consumo, tá? E aí o nosso material didático também traz um outro vídeo que seria muito interessante que vocês assistissem para aumentar o conhecimento de vocês sobre a relação de multiculturalismo, globalização e a cultura do consumo, tá? Agora vamos discutir um pouquinho sobre o conceito de consumo e o conceito de consumismo. Embora sejam palavras parecidas e que pareçam ter o mesmo significado, não é verdade. Elas não possuem o mesmo significado, tá bom? Bom, olha só. Segundo Aquino e Conte, no seu livro de 2015, a diferença entre consumo e o consumismo é que no consumo, vamos lá, primeiro no consumo, as pessoas adquirem somente aquilo que lhes é necessário para a sobrevivência. Gente, vamos refletir um pouquinho sobre isso daqui. No consumo, as pessoas adquirem somente aquilo que lhes é necessário para a sobrevivência. Você acha que você consome apenas aquilo que é necessário para a sua sobrevivência? Se você acha que não, então você não é apenas um consumidor, ok? Já no consumismo, a pessoa gasta tudo aquilo que tem em produtos supérfluos, que muitas vezes não é o melhor para ele, porém é o que ela tem curiosidade de experimentar devido às propagandas da TV e ao apelo de produtos de marca. Então, por esse conceito aqui, nós vemos que o consumo e o consumismo são duas coisas completamente diferentes. E de acordo com esse conceito, nós podemos nos classificar como muito mais como consumistas do que como consumidores. Consumidores nós somos, porque qualquer pessoa que consome qualquer produto, ela é um consumidor, tá bom? Se você consome o estritamente necessário para a sua sobrevivência, você é apenas um consumidor. Mas se você também tem outros tipos de gastos, você passa a ser também consumista, ok? Entenderam bem essa diferença? Então, o nosso material vem falando um pouquinho sobre o aumento desse consumismo e a influência da globalização nessa relação de consumo, tá? Porque isso tem uma relação muito forte. A globalização aumentou o nosso nível de consumo. Toda a população mundial passou a ser mais consumista depois do processo de globalização, ok? E aí nós terminamos então esse material didático com esse Saiba Mais.
com um artigo muito interessante que vale a pena também a leitura. O título do artigo é O Processo de Mundialização e seus impactos no consumismo da sociedade global. Ok? E nesse artigo, as autoras chamam atenção para as transformações que a sociedade sofreu com o surgimento das novas tecnologias. Então, o consumo é uma das situações que teve grande intervenção com a globalização e a mundialização, certo? Então, gente, com isso a gente termina aqui o nosso vídeo da unidade 3. Espero ter contribuído para a mediação desse material didático. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição de vocês no nosso fórum Fale com o seu tutor. Um grande abraço a todos e bons estudos!